Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria de estar aqui pela primeira vez nesta casa. Primeira vez que venho aqui conhecer mais um povo que vai morar no céu. Glória a Deus. Tenho alguns amigos aqui, louvo a Deus pela vida de vocês. Pastor Ronaldo, meu irmão, praticamente viu o meu ministério começar, congregamos juntos em 2009, se não me falha a memória. Para mim é uma honra poder estar aqui e ver o que Deus tem feito na tua vida. Vamos a gente levar. Glória a Deus. Trago aqui um abraço do meu pastor, eu sou da CTI 7, pastor José Carlos Horta. Trago um abraço à igreja e ao pastor Ronaldo. Queridos, por gentileza, sem perda de tempo, palavra do Senhor, livro de Êxodo, capítulo de número 3. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Quero justificar aqui também a falta das minhas filhas, que sempre me acompanham, elas louvam, mas uma cresceu e foi embora para o Poços de Caldas, estuda lá, e a outra tem um compromisso na 7. Não pôde vir, mas uma próxima vez elas estarão aqui adorando ao Senhor conosco. Amados, Êxodo capítulo número 3, a partir do verso número 1, diz desta forma: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus chamado Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor, se virava para lá para ver, bradou Deus ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o teu sapato dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, e do ferizeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, e te enviarei. E quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós? E eles me disseram: Qual é o seu nome? Que eu lhes direi? Então Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Amém. Muito obrigado pela educação. Podeis nos assentar. Queridos e amados irmãos, o tema dessa mensagem de hoje chamamos de 3 fases da vida de Moisés. Quando olhamos para a vida deste homem, um dos maiores vultos do Antigo Testamento, nós dividimos a vida dele em 3 partes, em 3 fases. Haja vista que ele morre com 120 anos. Então as 3 fases vão ser de 40, 40 e 40. A primeira fase é a fase quando ele nasce. O pano de fundo da história começa com José no Egito, ou José sonhador. Quando José leva todo o povo para lá, para a terra do Egito. Quando José está lá, colocado por Deus dentro da terra do Egito,
para sustentar o seu povo, para que o seu povo não morresse de fome. Ele então se torna governador dentro do Egito. Haja vista que isso nunca existiu. Quem mandava no Egito era Faraó. Mas quando Deus quer, Deus coloca. Então Deus coloca José para mandar, para ser um governador naquele lugar, para que o seu povo continuasse a ter vida. O problema é que o tempo passa, José morre, os faraós morrem, e vem Ramsés II, esse qual nós estamos em apreço agora. Ele não conhece a história de José, ele não sabe o que José fez por aquele povo, ele não sabe nem mesmo quem é José. O que ele sabe é que tem um povo estranho crescendo dentro da terra dele, e o crescimento começa a incomodar Ramsés. Ramsés começa a ficar nervoso porque ele começa a ver aquele povo estranho ficando forte lá dentro. O que é isso, pregador? É que quando você começa a crescer, muitas das vezes você começa a incomodar pessoas. Quando nós começamos a crescer, quando começamos a ter um pouquinho mais de brilho, as pessoas querem nos apagar, as pessoas querem fazer com que nós sejamos diminuídos. Era o que estava acontecendo nessa época. O povo de Israel, chamado de povo de Deus, estava crescendo dentro do Egito. Faraó começa a ficar preocupado. A preocupação é tanta que ele diz: tem que dar um jeito. Que vai que esse povo resolve rebelar contra a nossa nação. Eles vão estar muito fortes. Então o que ele faz? Ele começa a escravizar ainda mais. Diz o texto que ele começa a aumentar a carga horária, que ele começa agora a colocar os soldados para chicotear o povo de Israel. O povo de Israel agora é escravo. O povo de Israel agora está apanhando para trabalhar. Como se não bastasse, Faraó olha e diz: esse povo continua crescendo. Esse povo ainda está crescendo. O que está acontecendo? Esse povo está multiplicando. Quanto mais batemos, mais ele cresce. Nós temos que achar uma solução. Ele está preocupado, ele está tentando parar. Ele está tentando achar uma forma de parar o povo de Deus. Hoje não é diferente. O inimigo está tentando parar a tua casa, parar a tua vida, parar o nosso ministério. O inimigo tem tentado de todas as formas nos parar. O Faraó está tentando parar o povo de Deus. Ele estava tentando. E agora ele vai ter uma ideia. Ele diz: já não adianta bater. Não adianta colocar mais carga horária sobre eles, não está adiantando. Vamos fazer o seguinte: nós temos que fazer o seguinte: vamos matar os filhos do sexo masculino quando nascer. Vai acontecer aqui um infanticídio. Ele vai chamar as parteiras por nome Sifrá e Puá. E ele vai dizer: quando a mulher hebreia for ter um filho, se for mulher, deixa. Se for homem, se for do sexo masculino, mata, enforca, não deixa nascer. Essa é a ideia do inimigo. Essa é a ideia de Faraó. Esse é o jeito que ele acha para parar. Acontece que ele começa a observar e continua tendo meninos, continua tendo crianças correndo. Ele chama Sifrá e Puá e diz: o que está acontecendo? Eu não mandei matar quando fosse ajudar no parto? Elas chegam e diz: as mulheres hebreias são diferentes. São diferentes das mulheres egípcias. Elas são muito abençoadas. Quando nós chegamos lá, elas já pariram. Elas não precisam de ajuda. Então, o maior infanticídio vai acontecer. Então agora ele não vai contar mais com Sifrá e com Puá, as parteiras. Ele vai contar com os seus soldados. Ele vai chamar os soldados. E ele vai dizer: vá até o arraial. Vá até as casas. Aonde tiver uma criança nascida do sexo masculino, mata. Arranca da mão das mães e mate a espada. E isso acontece. Os soldados agora saem em busca dos meninos. Os meninos são arrancados à força das mãos das mães e são mortos. Historiadores vão dizer que o grito das mães era ouvido a quilômetros de distância. As crianças do sexo masculino estavam sendo mortas. E as mulheres grávidas? Como seria a vida das mulheres grávidas? O texto traz a mãe de Moisés. Joquebede está grávida. Não tinha como saber, não tinha achado a revelação. Não tinha como saber o que estava dentro do ventre dela. As pessoas olhavam e diziam: se for um menino, está aí o problema. Se nascer do sexo masculino, está
Está aí o problema. E agora essa mãe, ela vai passar 9 meses de gestação, dizendo: seja menina, que nasça menina. O que era orgulho para o povo de Israel, um varão nascer, ela tem que pedir para nascer uma menina, porque senão os soldados vão querer pegar para matar. Passa 7 meses, a barriga está enorme. As pessoas estão olhando, estão dizendo: pode ser um problema aí. Pode ser um problema aí dentro. 8 meses, 9 meses, então está na hora dele nascer. Quando nasce a criança, está todo mundo querendo saber: é homem ou é mulher? E era homem. Teria que morrer. O sonho da mãe, o sonho da família, teria que ser morto. Acontece que algumas coisas são mais do que sonho. Algumas coisas são projeto de Deus. E projeto de Deus não morre. Projeto de Deus avança. Projeto de Deus tem proteção. Projeto de Deus tem direção. Sabe o que ela faz? Ela esconde o menino. O texto vai dizer que ela escondeu o menino. Alguns projetos na tua vida, tu não pode falar para todo mundo. Para de contar tudo da tua vida para as pessoas. Para de contar tudo do teu ministério para as pessoas. Tem coisa que é você e Deus. Tem coisas que você tem que deixar escondido. Não tem que ficar falando, não tem que ficar postando, não tem que ficar tweetando, não tem que ficar colocando no WhatsApp. Você e Deus. Muitas coisas não dão certo porque tem muita gente sabendo. Ela não conta, ela esconde, ela guarda. Está 1 mês guardado o menino, 2 meses guardado o menino, 3 meses guardado o menino. Vai ter um problema. O projeto está guardado, o projeto está escondido. Mas não é porque está escondido, não é porque está guardado que não cresce. Porque aquilo que é de Deus vai crescer na tua vida, vai crescer na minha vida, vai crescer na vida da igreja. Porque é de Deus, e o que é de Deus cresce, mesmo escondido. O nenenzinho está com 3 meses. E ele está crescendo. E não está dando para esconder mais. Ela não está conseguindo mais esconder. Então ela resolve agora tirar de dentro da casa. Porque ela fala: 1 hora os soldados vão passar aqui, vão ouvir o choro do neném e vão parar. Então agora ela resolve confiar em Deus. Diz o texto que ela vai fazer um cestinho. Ela vai betumar. Ela vai pegar agora a criança, vai colocar no cestinho. Ela vai no rio chamado Nilo e vai colocar ele naquele rio. Ela vai confiar que Deus vai cuidar, que Deus vai dar direção. Ela vai confiar que Deus tem o melhor para aquele menino. O Salmo 37, verso 5 diz isso. É entrega ao Senhor. Ela vai entregar. Confia no Senhor. Ela vai confiar. Ela vai pegar, ela vai colocar. Porque se ela deixar dentro da casa, os soldados vão passar. E se os soldados acharem, vão matar. Então diz o texto que ela coloca o menino no rio. E o rio começa a levar. O cestinho começa agora a ir embora. Aquela mãe chama a filha Miriam e diz: vai acompanhando até onde der para você ver. Aquele cestinho começa a tomar uma direção. Direção ao qual o Senhor estava fazendo locomover. O texto vai dizer que na frente do palácio, a princesa agora vai ter uma grande vontade de se banhar. Ela chama as donzelas e vão se banhar. Quando elas estão se banhando, a princesa olha e vê. Note que quem vê não é as donzelas, quem vê é a princesa. Ela vê o cestinho e ela diz: pega para mim. As donzelas não sabem o que ela está dizendo. Ela diz: o cestinho, pega o cestinho para mim. Já parou para pensar por que Deus não mostrou para donzelas e mostrou para a princesa? Deus não mostra. Deus não mostra projeto para pessoas erradas. Deus mostra projeto para a pessoa certa. Aquilo que Deus tem para mim, Ele vai mostrar para mim. Aquilo que tem para você, Ele vai mostrar para você. Aquilo que tem para você, é para você que Ele vai mostrar. Deus não erra, Deus mostra para a pessoa certa. Então quem vê a princesa, e quando ela pega, ela diz: deve ser
um dos filhos das mulheres hebreias. Deve ser. Vou pegar para mim. Mas ela não tem leite. Ela não tem como alimentar. Lembra que Miriam estava sondando? Lembra que Miriam estava acompanhando? Ela diz: vou ter que arrumar alguém para que possa alimentar essa criança. Miriam, que não é boba nem nada, ela fala: eu conheço uma mulher. Eu sei de uma mulher que pode alimentar. A própria mãe, Joquebede. Ela diz: paga o salário para alimentar. Então começa a ver a forma de Deus trabalhar. Faraó quer matar. Faraó quer destruir. Mas Deus era tão Deus que Ele vai esconder o menino agora dentro da casa de Faraó. E vai fazer o Faraó pagar a própria mãe para alimentar o menino. Esse é o Deus que você serve. O Deus que cuida dos mínimos detalhes. Faraó queria matar, então Faraó agora vai ter que cuidar. Faraó vai ter que dar comida, Faraó vai ter que dar estudo, e Faraó ainda vai ter que pagar a família. Aleluia. É dessa forma que Deus faz. Esse é o fundo da história. E ele está começando lá. A primeira fase da vida então de Moisés está sendo dentro de um palácio. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele vai viver uma história diferente. Haja vista que é uma história que podemos dizer que não é dele. É uma ilusão que ele vai viver. Porque ele vai viver 40 anos agora achando que é um egípcio. Ele vai viver 40 anos achando que ele pode alguma coisa, porque ele tem voz, ele tem autoridade, ele tem estudo, ele tem roupas, ele se veste como um egípcio, ele se porta como um egípcio, mas ele não é egípcio. Então os primeiros 40 anos que ele está vivendo, ele tem tudo. Os primeiros 40 anos da vida dele, ele é o cara. Ele sabe muitas coisas. Ele é estudado. Ele é conhecido. Ele senta na mesa de Faraó, ele come o que ele quer. Acontece que as fases passam. As fases mudam. Tem um ditado lá fora que diz que a vida é uma roda gigante. Tem dia que estamos lá em cima, mas cuidado, porque tem dia que estamos lá embaixo. E Deus sabe de tudo. É por isso que não podemos perder a nossa humildade. É por isso que temos que saber de onde nós saímos. Aleluia. É por isso que sempre temos que estar procurando nos aproximar do nosso Criador. Porque quem tem o controle da nossa vida é Ele, somente Ele. Passa-se 40 anos e ele vê. Ele vê agora um soldado maltratando um povo hebreu, um homem hebreu. Sabe o que vai acontecer? Ele vai matar. Ele vai virar um homicida. Ele mata agora um soldado. E o que ele tem que fazer? Fugir. Ele fica com medo. Então ele foge. Quando ele foge, vai começar aqui o segundo ciclo da vida dele. Ele foge para um lugar agora em que não é dele. Para um lugar que ninguém conhece ele. Para um lugar que ele não tem voz ativa. Para um lugar que ele vai estar sozinho. Para um lugar que ele vai ser empregado. O texto vai dizer que ele vai para Midian. E ele vai passar a segunda fase da vida dele num pasto, cuidando de ovelhas que nem dele é, mas de seu sogro chamado Jetro. Ele está num pasto agora, cuidando de ovelhas. Era um príncipe dentro de um palácio. Viveu 40 anos de ilusão. E agora ele sai do palácio. Está num sol escaldante de 40 graus. Cuidando de animaizinhos. Para lá e para cá. O texto que nós lemos vai dizer que Deus agora aparece. Que Deus agora entra na história. Que Deus agora se revela a ele através de uma sarça. Mas imagine como está a cabeça dele. Imagine como está a cabeça, ele já é um homem, ele já tem 40 anos.
Ei, Moisés, você não sabe, mas você é meu projeto. E o meu povo lá no Egito está chorando. O meu povo lá no Egito está clamando. O meu povo lá no Egito está chamando a mim e eu resolvi descer aqui. Porque você vai tirar aquele povo de lá. Já pensou? Moisés vê essa história e fala, mas peraí, eu sou um fugitivo. Eu vivi 40 anos lá achando que eu era alguma coisa. E eu não sou. Sabe o que ele está achando? Ele está achando que ele é um coitado agora. Na primeira fase, ele achava que ele era alguém. Ele achava que ele era o cara. Mas na segunda fase da vida dele, ele está achando que ele é um coitado. Ele está achando que ele é um coitado. Como que ele vai lá? Eu cuido das ovelhas do meu sogro. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. E Deus aparece e diz, você vai arrancar aquele povo de lá. Ele não quer aceitar. Ele não quer ir. Ele tem medo. Mas Deus vai dar uma encorajada nele, porque muitas das vezes nós precisamos ser encorajados. Porque muitas vezes nós achamos que a dificuldade é sempre maior do que o nosso Deus. Muitas vezes nós achamos que as pedras são sempre maiores do que o nosso Deus. Então Deus resolve dar uma encorajada nele. Deus fala, eu serei contigo. E ele fala, vamos supor, se eu vou, Senhor, vai que eu vou. Quando me perguntarem, quem é o Deus que me enviou? O que eu vou dizer para eles? Deus fala para ele, diz que o Eu Sou te enviou. Aleluia. Ele deixa Moisés mais confuso ainda. Porque Moisés vai dizer assim, peraí, eu já vi o nome de João, eu já vi de Ramsés, eu já vi de Ronaldo, eu já vi de Heber, mas eu nunca vi ninguém chamar Eu Sou. Parece que Deus está se revelando, esse nome só eu tenho, uma particularidade minha. Porque eu sou a cura que você precisa. Eu sou a coragem que você precisa. Eu sou a porta aberta que você precisa. Eu sou o caminho que você tem que andar. Eu sou tudo que você precisa, Moisés. Apenas vá, porque eu sou o que sou. Vou estar na tua vida. Ei, Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que esse bairro precisa. Ele é tudo que o nosso país precisa. Ele é tudo que o mundo precisa. Somente Deus. Precisando de outras coisas, Ele supre tudo. Mas eu preciso de dinheiro, Ele que supre. Eu dou no da prata. Mas eu preciso de cura, Ele é o Jeová Rafá. Eu preciso de providência, Ele é o Deus da providência. Ele é tudo que nós precisamos. Deus é tudo que eu e você precisamos. É isso que Ele quer que Moisés entenda. É isso que Ele quer que Moisés comece agora a entender que o que ele precisa é somente de Deus. Somente acreditar em Deus. Muitas das vezes, quando vem o vento, nós queremos correr até da igreja. Queremos correr das coisas de Deus. Queremos fazer bico para Deus. Queremos ficar chateadinhos. Mas eu vim dizer para alguém nesta noite, Deus continua no controle da minha e da tua vida. Deus continua no trono. E não tem nada acima do trono dele. Ele continua sendo Deus sobre a terra e sobre o céu. Operando Ele, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém impedirá. Mas nos sentimos, muitas das vezes, como Moisés, nos sentimos tão fracos. Às vezes nos sentimos até abandonados, porque nos fechamos, porque nos doemos, porque nos inferiorizamos, porque achamos que Deus não gosta de nós. Começamos a achar que estamos sozinhos e abandonados. Mas Deus viu o clamor de um povo que achava que estava abandonado e resolveu enviar alguém. Deus ouve o teu clamor nesta noite. Deus está ouvindo as tuas orações. Ele inclina os ouvidos para ver o que se passa. O teu clamor chega ao trono de Deus. E o Deus que nós servimos se preocupa com a minha, com a tua casa, se preocupa com a minha, com a tua vida. Ele se preocupa conosco. Ele levanta esse homem por nome Moisés. E agora ele vai entrar na terceira fase da vida dele. A primeira
ele achava que era alguém. A segunda, ele está achando que não é ninguém. E na terceira fase que Moisés vai entrar, é a fase onde ele vai saber que ele não era ninguém, que ele não é nada, mas que Deus é tudo na vida dele. É isso que temos que entender na fase da vida da gente. Que nunca nós vamos ser alguma coisa. Mas quando Deus está contigo, Deus é tudo que você precisa. Deus tem tudo que você precisa. Não é pela minha força, não é pela tua força, não é pelo nome, não é pelo dinheiro no banco, não é pelo status, mas é por aquilo que vive dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida, o Espírito Santo está nos moldando. Aleluia. Deus, estamos se preparando. E cada fase difícil da nossa vida mostra que Deus está se preparando para algo maior. Aleluia. O que Deus tem para mim e para você já está preparado. Deus não foi preparar nada, não, já está preparado. Ele só não entrega na minha mão, na sua mão, porque eu e você não estamos preparados. Somos nós que não estamos preparados para receber. Verdade. Deus já tem tudo pronto para entregar. Ele está esperando eu amadurecer, você amadurecer. Ele está esperando eu mudar a minha mente, metanoia, eu mudar o meu coração para me entregar, para te entregar. Ele está esperando o nosso agir. Ele espera de nós para que isso possa acontecer. E todas as vezes, nessa espera, nós abandonamos Deus. E todas as vezes, nós vamos embora. Eu lembro, eu batizei em 2009. Quantos não que estiveram conosco já estão perdidos por aí? Quantos que já abandonaram a fé estão perdidos por aí? Quantos que você conhece que já dividiu o banco com você e já não está mais aqui porque não suportou as dificuldades? Talvez porque ouviu um evangelho errado, que ele vem para Jesus, ele vai te dar chave de carro, ele vai te dar chave de casa, ele vai te dar dinheiro, cara, tudo mentira. Talvez ele se decepcionou com isso. Talvez não aconteceu isso na vida dele. E esse também não era a promessa de Jesus. A promessa de Jesus era a vida eterna. A promessa de Jesus continua sendo a mesma. Há um lugar diferente daqui. Um lugar que não vai ter mais dor. Um lugar que não vai ter mais choro. Um lugar que não vai ter mais tristeza. É esse lugar que Ele tem preparado para nós. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Ele prometeu para mim e para você foi os céus. É isso que Ele prometeu. Eu não estou falando que é pecado ter dinheiro, não estou falando nada disso. Trabalha, conquista e tem o céu. Mas chega dessas pregações de ilusão. Depois que eu cheguei aqui, eu comprei um carro. Para com isso. Depois que você chegou aqui, você entendeu que Ele te deu um banho de sangue e todos os seus pecados foram perdoados e você tem livre acesso para entrar no céu. Isso é o mais importante de tudo. É sabermos que tudo que está aqui vai passar, tudo que está aqui vai ficar, mas eu e você vamos juntos morar junto com Ele no céu. Esse tem que ser o querer do cristão. Esse tem que ser a verdadeira vontade do cristão. É de saber que tem algo muito melhor após aquilo que estamos vivendo aqui. Existe algo muito melhor do que as nossas rejeições, do que as nossas alegrias momentâneas. Existe algo muito melhor do que os nossos nervosismos aqui na terra. Existe algo muito melhor do que aquilo que pode acontecer aqui. Existe. Esse tem que ser o nosso combustível. Saber que muito em breve Ele virá nas nuvens e nos chamará pelo nome. Aleluia. Amado, tudo está cooperando para a volta de Jesus. Muitos ainda continuam brincando, mas nunca esteve tão perto a volta de Jesus. Continua trabalhando, claro. Continua buscando o melhor para a tua casa, claro. Mas esteja preparado, porque Jesus está às portas.
Glória a Deus. Ele vai usar Moisés agora para buscar o povo dele lá no Egito. Ele vai usar agora Moisés para tirar o povo daquele sofrimento. Eu vim dizer para você, Ele vai nos tirar dessa terra. Ele vai vir nos buscar dessa terra. Ele tem algo melhor para nós. Ele tem algo preparado. Que Paulo diz que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, e que ainda não chegou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós. Sabe o que é isso? É muito melhor do que eu posso pensar. É muito melhor do que você possa pensar. É muito melhor do que nós podemos imaginar. Aquilo que Deus tem para nós. É muito melhor. Não deixe as dificuldades do dia a dia. Não deixe os levantes de Satanás te parar. Eu sei que vai ter dia que você vai estar olhando para baixo. Eu sei que vai ter dias que o desânimo vai vir forte sobre as nossas vidas. Eu sei que tem dias que não temos vontade nem de sair de casa. Eu sei. Acontece comigo também. Ninguém é aquele super-herói. Para que você não vai. Tem dias que são difíceis. Mas tem um detalhe. Maior é o que está conosco do que todas as aflições que nós estamos passando. Maior é aquele que vive em nós do que toda a dificuldade que enfrentamos todos os dias. Maior é aquele que vive em mim, que vive em você. O texto diz que Moisés então vai buscar. Moisés vai. Ele volta para o Egito. Ele volta para buscar o povo de Deus. E o povo de Deus vai ser tirado de lá. O povo de Deus vai ser arrancado de lá. E assim será nós. Nós somos o povo de Deus hoje. Aleluia. Nós somos o povo Cordeiro de Cristo. Por meio do sacrifício de Cristo. Hoje nós somos esse povo que Deus vai vir buscar. Aleluia. Será que nós estamos preparados? Como está a nossa vida se for daqui a pouco? Porque ninguém sabe a hora. Talvez seja hoje. Será que nós estamos preparados? Será que os nossos filhos estão preparados? Será que nossos pais estão preparados? Será que os nossos irmãos em Cristo estão preparados? Porque, queridos, tem gente que vem passear na igreja. Eu quero crer que aqui não, só lá na minha. Quero crer, tá? Que ninguém vem passear. É só lá na minha. Até o ano passado a gente cuidava de crianças. Cuidava de crianças lá por 4 anos. Eu tinha 67 crianças no nosso ministério infantil. E certa vez eu comecei a perguntar com os maiores os maiores, o que eles queriam ser. Um queria ser influencer, outro queria ser jogador de Free Fire, alguma coisa assim. Outro queria ser jogador de futebol. Só teve um que queria ser pastor. As crianças não têm mais anseio por ser algo na casa de Deus. Ninguém queria ser pregador, ninguém queria ser levita na igreja. Diabo esquece, tá? Imagina, ir para a igreja? Ninguém queria. Olha a geração que vem vindo aí. Olha que geração que nós estamos vendo. Sai lá fora. Contrata alguém para trabalhar. Não querem. Não querem trabalhar mais. Eu sei que o governo também atrapalhou um pouco, mas eu comecei a trabalhar com 10 anos. Com 10 anos de idade. Eu carregava um bujão de gás. Eu não podia direito com o bujão de gás. Eu tinha que pôr na coxa para andar. Hoje você pega um jovem de 18 anos. Ele ainda não quer trabalhar. Ele não sabe o que é da vida. Mas ele quer um celular na mão. E alguns usam drogas. É o que eles precisam. Um celular, drogas, prostituição. É o que procuram lá fora. E se Jesus voltar? E se for hoje?
filhos? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que eles estão querendo na vida? O que eles estão pensando na vida? Eu olho para a palavra de Lucas 15, filho pródigo, e nós vemos ali uma grande diferença. Quando nós vemos Lucas 15, ele está falando de 3 parábolas. Ele está falando ali da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Mas a verdade, a ovelha se perdeu. A ovelha começou a olhar para os outros passos, foi saindo devagarinho e ela se perdeu. A dracma, a mulher, perdeu dentro da casa. Mas o filho, ele quis se perder. Foi ele que quis sair de dentro da casa do pai. Quantos filhos estão querendo se perder lá fora? Quantos filhos que você conhece quis se perder lá fora? Tinha tudo dentro da casa, mas quis se perder. Quis experimentar o que não prestava lá fora. Jesus. Será que vai dar tempo? Moisés foi buscar o povo do Egito. Jesus vai vir nos buscar. Aleluia. Está chegando a hora Glória a de Jesus. nós irmos embora. Aleluia. Prepara a tua casa. Aleluia. Prepara teus filhos. Prepara para ir orar com Ele. Moisés, os primeiros 40 anos foi uma vida de ilusão. Chega de ver vida de ilusão. Os segundos 40 anos foi uma vida que ele achou que não era ninguém. Eu vim dizer uma coisa para você. Você é filho de Cristo. Você faz parte do reino celestial. E agora, na terceira fase da vida dele, depois que ele tentou tudo do jeito dele, deu tudo errado, ele resolve tentar do jeito de Deus. Ele resolve tentar do jeito que Deus quer. E ele vai conseguir tirar aquele povo de lá. Ei, não desista. Não desista da tua casa. Não desista da tua família. Aleluia. Mas estou em aperto, pregador. Suporta. Você não está sozinho. Mantenha-se firme. Ele está contigo. Aleluia. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo a tua força, mesmo sendo pouca. Ele tem enxergado. E tem cuidado de você. Fale menos. E profetize mais. Quem é esse pregador? Estende a mão na tua casa. Estende a mão sobre a tua cabeça. Estende a mão sobre os teus vizinhos. Estende a mão sobre o teu trabalho. Acredite. Estou sentindo Deus aqui. Acredite. Aleluia. Você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Certa vez eu lembro disso. Eu vim da cidade de Mogi Guaçu. E uma vez, eu não sei que arte que eu fiz, tá? Eu era muito criança. Eu não lembro a arte. Mas eu lembro que minha mãe era muito brava. E ela me colocou para fora de casa. Acho que eu tinha uns 8, 7 anos. Eu lembro. E ela falou, fica aí que o diabo vai vir te buscar. No amigão. O diabo vai levar você embora. Fiquei criança e... Criança acredita no que a mãe fala, tá? E eu acreditei, o diabo veio buscar eu. Fiquei do lado de fora do portão, cidade de Mogi Guaçu, esperando o diabo vir me buscar. O diabo estava demorando muito. Eu comecei a chorar. Verdade, você ri, mas é verdade. Não vinha logo. Desculpa. Imagina. Aí peguei, o diabo atrasado, não veio logo, eu comecei a chorar, tô cansado de ficar ali. Tinha uma vizinha por nome Dona Cida, uma senhora de cor, cabelinho de coque. Veio e falou assim, Vaguinho, por que você está chorando? Eu disse, porque eu estou esperando o diabo vir buscar eu, não vem logo. Ela, o que é isso? Eu falei, minha mãe falou que o diabo vai vir buscar eu. Eu estou aqui esperando faz tempo. Aí ela falou assim, não. O diabo não vai buscar você não. Eu falei, vai sim. Não vai, vai. Minha mãe falou que vai. Acreditava na minha mãe. Cuidado com o que você fala pro teu filho acredita em você. Ela falou assim, não vai não, Vaguinho. É que você ainda não pode ver.
Falei, vê o que, dona Cida? Ela falou assim, em cima do você aqui tem um monte de anjo. Aleluia. Por isso que o diabo não chegou e não vai nem chegar. Glória a Jesus. O diabo não é louco de vir aqui colocar você. Eu não entendi direito, né? Aí ela falou assim, vamos lá em casa. Naquele tempo, na época dos antigos, dava água com açúcar. Os mais antigos vão saber isso. Qualquer coisinha dava água com açúcar. Hoje os mais novos sabem o que é isso. Qualquer coisinha, não, dá um copo de água com açúcar. Vamos lá, me dar um copo de água com açúcar. E eu peguei e falei, eu não posso ir na casa da senhora. Por que você não pode ir? Ela perguntou para mim. Eu falei, porque minha mãe fala que a senhora é macumbeira. Falei para ela. Aí ela falou assim, não, filho, eu não sou macumbeira, não. Eu sou servo do Senhor. Pode vir na minha casa. Entrei na casa dela. Nosso bairro era um bairro pobre, chamado Zaribone na época. A casa não tinha nem cimento, era de terra. Eu lembro disso, terra batida. Ela pegou a água com açúcar e me deu um copo. Enquanto eu estava bebendo, eu vi que ela saiu. Daqui a pouco chegou ela com a minha mãe. Pensei, estou enrolado. Chegou ela com a minha mãe. Ela falou, vamos embora. Peguei e fui embora. Entrei na minha casa. E naquela época, até hoje deveria ser assim, tá? Criança não ousava responder para pai e mãe. Eu não conheço a ignorância do meu pai. Imagina que uma criança respondesse para ele, quebrava os dentes nossos. Meu Deus. Não podia nem pensar em responder. E minha mãe falou para mim assim, escuta aqui, o diabo não veio te buscar, porque eu esqueci de pôr tuas roupas. Mas a próxima vez, eu vou pôr tuas roupas lá, junto, aí ele vai vir te buscar. E aquele dia foi a primeira vez que eu respondi para minha mãe. Eu disse, mamãe, não vai não. Sabe por quê? A dona Cida falou que tem um monte de anjo perto de mim, que o diabo não ia ser louco de tocar em mim. Você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que você não está sozinho. O inimigo pode estar armando contra a tua vida, armando contra a tua casa. Ele pode estar tentando destruir de todo jeito, até detalhe. Existe um Deus do céu que está olhando para a tua vida. Existe um Deus do céu que está contigo. Você nunca está sozinho. Meus pais se separaram e vim para a Monte Sião com 10 anos. Fui para a igreja presbiteriana. Eu amo a presbiteriana. Congriguei lá até os 24 anos de idade. O primeiro versículo que eu aprendi da presbiteriana, Isaías 49:15. Pode uma mulher deixar o seu filho, o filho do seu ventre, porém eu todavia jamais te deixarei. Jamais ele vai te deixar. Por mais que as coisas estejam difíceis sobre você, por mais que as coisas estejam difíceis sobre a tua casa, eu vim dizer para alguém que você não está sozinho. Ele está contigo. Quero orar pela tua vida. Se você puder, coloque-se de pé, por gentileza. Aleluia. Feche teus olhos. Espírito de Deus, peguei a tua palavra conforme tu colocou no meu coração. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui estão os meus irmãos, Senhor. Tu, papai, é o Deus que sonda, que conhece, que sabe, Senhor, aquilo que os teus filhos precisam, Senhor. E a tua palavra, Senhor, diz o que é ligado na terra, é ligado no céu. Então, meu Pai, nesta noite, Senhor, eu venho aqui, papai, ligar na terra, papai, as bênçãos, papai, recalcada, sacudida, transbordante, sem medida sobre a vida dos meus irmãos, papai. Ah, Senhor, eu sei que tu és o Jeová Rafa, o Deus da cura. Então, papai, tu tem liberdade, Espírito Santo, para passear entre os bancos aqui. Tu tem liberdade para tocar nas vidas aqui, papai, onde é necessário cura, papai. Nesse exato momento eu lhe peço, Espírito de Deus, toca e restabelece, papai, a saúde do teu povo, dos teus filhos, papai. Traz, papai, vigor, traz força, papai, traz vida verdadeira, papai. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor também é um advogado fiel e que nunca perdeu causa. Então, papai, se há alguém que causa na justiça, Senhor, mexe os papéis lá, Senhor, mexe, papai, os papéis e dá um assunto favorável para os teus filhos, papai. Honra aqueles que te buscam, papai, honra aqueles, papai, que clamam aqui, papai, assim como no Egito clamava o teu povo, papai. Nesta noite nós clamamos aqui, papai, entra com providência, papai. Ah, Senhor, nós entendemos, papai, que o Senhor é o Deus da família, papai, que a família, papai, entra aí fora,
pode ir. Então, Pai, no nome de Jesus. Meu Deus. Pai, no nome de Jesus. Toda seta maligna, Senhor. Todo disse que me disse, papai. Toda contenda, papai. Cessa. Põe por terra, Senhor. E traz, Senhor. Traz alegria verdadeira. Traz amor verdadeiro, papai. Traz aquilo que o Senhor tem, papai, para dentro das casas, para dentro dos lares, papai, entre pais e filhos, entre mães e filhas, Senhor, entre irmãos, Senhor, entre papai e vós, Senhor. Pai, quebra agora, papai, toda palavra que feriu, toda palavra que machucou, todo olhar, papai, que muitas vezes feriu mais do que uma faca ficada, Senhor. Mas, Pai, passa o teu bálsamo, papai, e traz de novo, papai, traz a harmonia de novo, traz a alegria de novo, papai, para casa. Faz acontecer, papai, porque nesta noite os teus filhos vieram te buscar, foram quebradas, papai, correntes, os cadeados, papai, rompendo barreiras, papai, e vieram aqui, porque sabem que só o Senhor é Deus sobre a terra e sobre o céu. Entregamos, papai, esta casa, esta igreja, essas famílias na tua mão, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.